Bom dia, pessoal! Estamos aqui agora começando a primeira live da nossa semana gratuita Engrene Seu Marketing na Advocacia. Quem aqui já acompanhou, de repente, as outras semanas gratuitas Engrene Seu Marketing que a gente fez? Essa é uma semana diferente. Essa semana a gente vai falar especificamente com advogados, né? Porque o marketing jurídico tem algumas limitações e o nosso objetivo aqui, meu e do Pedro Mota, que é advogado, eu já vou convidar ele para participar da live aqui, é esclarecer o que pode e o que não pode fazer na advocacia com relação ao marketing, com relação às mídias sociais, tá? E quem aqui é advogado, quem aqui é estudante de advocacia, manda um hashtag advogado, hashtag estudante, para a gente saber quem aqui realmente está nesse meio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Su, tudo bem? Tudo bem? Como que tá o clima aí em Natal hoje? Aqui amanheceu chovendo, frio. Para continuar as diferenças, aqui amanheceu um sol quente danado, tá? Um sol forte. E ó, já tô com chimarrão aqui, bem do sul mesmo o negócio. Hidratando com água mesmo. Pedro, vamos lá então. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece aqui. Pelo jeito, a gente tem bastante advogado aqui na live já. Então, gente, meu nome é Suelen Varmelin, eu sou jornalista, trabalho com comunicação empresarial, marketing já há 9 anos. E o Pedro é advogado, né? Eu ajudo pequenas empresas com relação ao marketing. E aí o Pedro vem agora para complementar essa questão mais específica do direito. Pedro, se apresenta aí para o pessoal. Então, como a Sueli estava falando, eu sou advogado e eu migrei também acompanhando, eu juntei as duas áreas, a advocacia e a comunicação digital. Eu faço marketing de duas redes sociais que talvez vocês já conheçam, que é o Pocket Jurídico e a ATI Jurídico. Então, hoje em dia, além de fazer a comunicação dessas empresas, que lida diretamente com os advogados, eu também presto consultoria para outros advogados e escritórios desenvolverem por conta própria o marketing jurídico digital deles. Isso que é importante, né? A gente quer falar que eu tenho uma empresa que faz serviços de marketing digital também, de comunicação como um todo, desde criação de identidade visual, marca, etc. Só que o nosso objetivo com essa semana gratuita, com os conteúdos que a gente vai passar para vocês, é mostrar que vocês podem ter autonomia para fazer o seu próprio marketing, né? Porque a gente sabe que no meio jurídico você não consegue, de repente, contratar um espaço na TV, um espaço no rádio, um espaço talvez no outdoor, né? Mas aqui na internet dá para fazer muita coisa e é isso que a gente quer, abrir os horizontes de vocês. E aí o nosso assunto da live hoje é vendas na advocacia, ponto de interrogação, né? O advogado tem que ser vendedor, não tem que ser vendedor. E eu quero começar, gente, com uma reflexão para vocês, que diz assim: passarinhos criados em gaiola acreditam que voar é doença. Então, assim, com certeza, quando você começar a divulgar o seu próprio trabalho nas mídias sociais, vai vir muitas críticas de colegas, críticas de outras pessoas, gente falando que a OAB não permite isso, que o Código de Ética não permite aquilo. Então, assim, passarinhos criados em gaiola acreditam que voar é doença. Não seja esses passarinhos criados em gaiola, tá? Vocês podem voar e podem ir mais longe através do marketing das mídias sociais usados corretamente para o meio jurídico, né? E a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, você tem que entender, o nosso título da live vem para mostrar que a gente tem que desmistificar essa história de que advogado não é empresário, de que advogado não é empreendedor. Advogado é empreendedor, sim. É empresário, sim. O seu escritório é um negócio, é uma empresa. Mas o direito é a sua matéria-prima. Essa é a diferença, né? Enquanto uma loja tem lá suas roupas, seus produtos, você tem o direito como matéria-prima de venda. Rebeca, se a gente conseguir bater aqui 40 pessoas na live, a gente deixa salvo. Então, clica na flechinha aqui embaixo, ó, e manda para os amigos que são advogados, para os colegas, que aí a gente deixa a live salva, combinado? Vamos compartilhar aí para a gente chegar pelo menos em 40 e a live ficar salva. E aí... Oi, pode falar, Pedro. Não, sabe, eu estava refletindo sobre o começo aqui da live, ainda tem muito uma romantização em relação à advocacia.
que o profissional vai sair da faculdade, vai encontrar um escritório todo muito pronto, muito bem acabado no granito, e ele vai sentar a bunda na cadeira e vai começar a peticionar. Bom, esse foi o meu começo na advocacia, há alguns anos atrás. E o que é que eu percebi? Tanto naquele tempo, quanto hoje em dia, trabalhando para outros profissionais advogados, que não é bem assim. O advogado ele tem que se ver como um gestor completo. Um gestor da sua imagem, um gestor da sua finança, um gestor dos processos, não só alguém que tem um saber jurídico para resolver a questão daquele cliente particular. Né? E esse é o nosso objetivo com essa semana, é mostrar que ele pode sim também desenvolver por conta própria esse conhecimento mais técnico, essa, digamos, eu não sei se é aptidão, mas ele pode ir criando, desenvolvendo ferramentas para construir a própria imagem, a imagem pessoal, a imagem do seu escritório. Isso é muito importante. E eu sempre falo algo que diz assim, né? Que você não tem controle sobre o que as pessoas pensam de você, os seus potenciais clientes pensam de você, mas você é responsável por fornecer elementos para essas pessoas que vão fazer elas criarem na mente delas a imagem sua que você quer que elas criem. Então, assim, desde o que você vai postando nas suas redes sociais, antes mesmo de ter lá a sua OAB, quando você está na faculdade ainda, quando você está estagiando e depois quando você realmente entra no mercado de trabalho, vai ajudar as pessoas a criarem uma imagem profissional sua. Então é muito importante manter essa frequência, fazer posts diariamente, mostrar que você realmente entende do seu assunto, que você é um especialista, para que as pessoas vão criando na mente delas essa visão de que você é uma autoridade, né? E, consequentemente, no momento que elas vierem a precisar de um serviço como o seu, elas já saibam a quem recorrer. Então, cada pequena atitude que você toma, você está vendendo, né? E é importante a gente dizer assim, que advogado não pode mercantilizar a profissão, né, Pedro? Não pode dizer compre agora, ou ligue agora, ou agende um horário. Não pode fazer essa chamada para ação, de dizer, vamos lá, vamos comprar de mim que eu tenho para te vender. Não pode. Só que aqui na internet, aqui no Instagram, não é lugar de fazer isso, tá? Não é lugar de você vender o tempo todo. E aí que tá a grande sacada, que aqui as mídias sociais para qualquer negócio, gente, não só para o direito, para qualquer negócio, é você vender sem parecer que você tá vendendo. E aí pronto, o advogado já tá com isso ganho. Porque ele não pode mesmo vender, efetivamente falando. Mas, nas entrelinhas, ele pode. Então, lembre disso. Mídia social é lugar de vender sem parecer que está vendendo. Então, qualquer postzinho que você faz, qualquer evento que você vá, né, Pedro? É uma oportunidade de você fazer uma venda indireta, né? Pelas entrelinhas. O que eu acho interessante é que o advogado, no fundo, ele tem isso muito em mente. Que a todo momento ele está vendendo de forma indireta, como você Batemos disse. 40, a live fica salva. Como ele falou, é muito legal, ele falou, como você disse, o advogado tem em mente que a todo momento ele está vendendo, quando, por exemplo, ele participa de um lançamento de livro, quando ele participa de uma comissão da OAB, quando ele vai tomar um cafezinho, marcar um almoço com outros advogados, network, quando ele vai no restaurante, que ele sabe que ali ele vai poder prospectar novos clientes. E o que eu vejo que falta é essa mesma visão, que a todo momento se está vendendo o seu serviço também, também nas redes sociais, também na internet. Então, é mais uma questão do advogado transpor o que ele já faz fora da internet para dentro da internet. Exatamente. Claro, aí, como você falou, é uma construção, é um post no blog, é uma sequência de postagem nas redes sociais, é algum e-mail, é o WhatsApp de forma mais consciente. É tudo isso que a gente vai conversando ao longo da semana também. E eu quero perguntar para quem está aqui na live, se vocês conhecem, por exemplo, algum advogado, enfim, alguma advogada, que assim, que sabe muito, que é muito bom naquilo que faz, né? Que lá na faculdade também era o melhor aluno, mas que não tem sucesso, não consegue ter clientes, não consegue prosperar. Você conhece alguém assim que sabe muito, mas que não vai para frente, que não ganha dinheiro, na verdade? Me coloca, manda um sim se você conhece pessoas que são assim, profissionais que sabem muito, que são bons, mas que faltam clientes.
Porque assim, gente, eu acho que isso é uma questão de mudança de pensamento, né, Pedro? É uma questão de mudar mindset, de se posicionar e começar a entender que vocês também são vendedores. Claro, a gente não vai ferir código de ética nenhum, mas vocês também são vendedores e tem que ter estratégias para fazer isso. Sabe o que eu acho, Sueli? Eu acho que a grande questão é que, por não saberem se posicionar da melhor forma na internet, nas redes sociais como um todo, os advogados, alguns, né, não estou falando de todo mundo, mas alguns preferem chegar logo com a argumentação de que o conselho não permite, a OAB não permite, porque no fundo a gente sabe que exige um esforço, sabe que exige, como você falou, uma mudança de pensamento direcionada para aquele novo tipo de trabalho que o advogado não está acostumado, mas que ele pode construir aquilo dali e ir fomentando a sua marca. Então, eu acho que a grande questão é essa. Por não saber como se posicionar, ele acaba optando por não fazer. Mas optar por não fazer é uma decisão que a gente toma. E como você falou, a gente está todo dia tomando decisões, como é que a gente quer se posicionar em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Será que a gente para pensar sobre isso na nossa profissão, na nossa imagem, no nosso negócio? Pensar em meta, né? E eu acho que o segredo também para mudar esse pensamento com relação a vendas na advocacia é se vender como um profissional capaz de resolver problemas, de resolver as questões do cliente, né? Do cliente, não só alguém que tem o melhor histórico, etc, né? Você tá ali para resolver o problema. E uma estratégia de venda que as pessoas utilizam muito, né? Se você for estudar a fundo sobre venda, você vai ver isso, que é você saber ouvir mais do que falar. Porque quando você ouve mais, você consegue entender realmente qual que é a dor daquele cliente, qual que é o problema que ele tem, né? E isso é uma técnica de venda, isso é uma estratégia para você vender. É a estratégia de deixar a pessoa falar a maior parte do tempo, de fazer as perguntas certas, isso para qualquer negócio. Será que você está usando no direito essa estratégia, né? E a estratégia do rapport também, que é, por exemplo, se o meu cliente ele tá, um exemplo bobo, você fica passando a mão no cabelo, sei lá, eu vou passar a mão no cabelo também. Porque essa coisa de imitar o cliente, de ser como ele, ajuda na identificação. E semelhante atrai semelhante. Então, desde assim, o jeito de que você se veste, a pessoa vai olhar e falar, nossa, eu também me visto assim, um exemplo, né? Bem bobinho. Também me visto assim, também gosto desse estilo. Isso causa uma identificação. Sabe aquela história do vendedor que pergunta assim, bem basicão, exemplo, gente? Pergunta assim, que time você torce? Aí, beleza, primeira venda perguntou que time torce, né? Aí, na segunda venda, ele já chega e já fala assim, aí, como é que tá o nosso time? O vendedor nem torce, às vezes, para o mesmo time do cliente. Mas, essa pergunta de como é que tá o nosso time, pensa, nossa, é jeito como eu, né? Então, isso causa identificação e gera mais confiança também. Suelen, queria só responder aqui o Brito brasileiro que perguntou: bom dia, mas o Estatuto da OAB não proíbe fazer propaganda. De fato, não proíbe a publicidade. Aí, claro, isso daí são conceitos mais próximos da nossa área, né, da comunicação, do marketing. O Estatuto não proíbe fazer publicidade com viés de ilustrar, de informar, de educar. E a grande barreira do advogado é justamente como se colocar nas redes sociais, como se colocar na mídia, informando, educando as pessoas. Como a Su falou, é preciso aproximar o profissional que está do outro lado da tela com o cliente. A advocacia, eu comecei a advoguei há alguns anos atrás, é um serviço por excelência de confiança. Ninguém vai colocar uma questão sua, ninguém vai colocar um problema seu nas mãos de um profissional que ainda não conhece bem. Isso não vai acontecer. E qual é a proposta do marketing digital, do marketing jurídico na internet? É justamente aumentar os laços entre os clientes, possíveis clientes, e você, profissional, para que isso vá gerando essa confiança e dessa confiança aconteçam novos negócios. Então, a publicidade, sim, é permitida e tem muitos meios de se fazer publicidade e tratar cliente da forma correta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na live de quinta-feira, né, Pedro? Quinta-feira ao meio-dia, acho que é. Não estou enganada? Meio-dia e meio, é. Então, assim, mas você pode estar nas redes sociais, sim. Você pode ter um Instagram, você pode ter um Facebook, você pode ter um blog, você pode
passar informações sobre o que está acontecendo, sobre leis, sobre o que pode e não pode, sobre coisas que as pessoas não sabem. Então, assim, a intenção do advogado nas mídias sociais, além de se expor para ser visto, porque quem não é visto não é lembrado, é começar a ser visto como uma autoridade. Tipo, a pessoa tem que olhar e falar, meu Deus, esse advogado entende mais de direito de família do que ninguém. Esse advogado entende mais de direito tributário do que ninguém. Então, porque você está passando informações de uma maneira clara. Você pega aquilo que está na lei, que ninguém consegue interpretar, e você interpreta de um jeito para todo mundo ficar ciente que aquilo é algo acessível. A pessoa pensa, não, isso se enquadra no meu caso, isso não se enquadra. Então, é passar informações de um jeito bem simples, né? Traduzir aquilo que você faz no dia a dia numa linguagem do povo, digamos assim. Correto, correto. Então, sem querer adiantar assunto de quinta, mas tem uma questão que eu observo muito entre os advogados, não só advogados, profissionais em geral, que tratam de assuntos mais complexos nas suas profissões, que é o seguinte, eles têm receio de se colocar nas redes sociais achando que o que eles vão informar é muito pouco, achando que o que eles vão dar é muito pouco. Isso não é verdade. As pessoas, o brasileiro, de modo geral, ele não tem conhecimento das questões de direito, das suas garantias, dos seus deveres. Então, o que às vezes é muito pouco para o advogado, que passou 5 anos, mais 2 anos fazendo uma pós-graduação, 2 anos em outras, fez um mestrado, ou seja, está vendo que o advogado tem uma bagagem enorme de conhecimento, então esse conhecimento tem que ser colocado à disposição das pessoas com quem ele vai se relacionar. Isso não é pouco. Talvez seja simples para ele. Eu não sei se aqui, quem está aqui na live, já pensou, ao fazer uma postagem, será que o que eu estou fazendo é pouca coisa? Será que eu estou entregando pouco? Enfim, é uma coisa que eu percebo que acontece. Eu não sei se o pessoal pensa sobre isso, tem esse receio na hora de fazer alguma postagem também. Vocês que estão na live, gente, vocês já utilizam o Instagram como uma ferramenta indireta de prospecção de clientes? Vocês já utilizam o Instagram para publicar assuntos relacionados à sua vida profissional ou ainda não? Escreve aí pra gente sim, se já utiliza o Instagram e não, se não utiliza, nunca fez nenhum tipo de postagem sobre o meio jurídico, para a gente entender melhor, né? E acho que uma coisa legal para a gente falar, porque a gente está falando de venda, né, na advocacia, é as pessoas entenderem, Pedro, que a gente tem aí 3 momentos da história. Como assim? A gente tinha lá, na Revolução Industrial, a época industrial, a era industrial, onde a riqueza gerava a partir da produção dos produtos, né? Da produção em série, de produtos, etc. Aí a gente vem um pouco mais para frente, a gente tem aí uma era de serviços, que é onde realmente a advocacia teve aquele boom, onde terapeutas começaram a surgir, onde maquiadoras começaram a surgir, onde arquitetos, consultores, coaches e várias profissões que antes nem existiam começaram a aparecer. Uma era onde a riqueza agora gira em torno dos serviços, né? Da prestação de serviços. E aí eu acho que a gente está chegando agora no momento, tem vários autores que defendem isso, num momento que não é mais era industrial, não é mais era de serviços, mas é uma era de experiências. Se faz sentido para você isso, manda um coraçãozinho aqui do lado pra gente. Se você também concorda que a gente está vendo uma era de experiência. Se você pegar lá notícias, você vai achar várias que dizem assim, a geração Y prefere gastar com experiências do que com coisas que são simplesmente compradas, né? Então, o pessoal está gastando mais com viagem, está gastando mais com ir num restaurante diferente, um restaurante inusitado, está gastando mais com ter momentos para viver e coisas que eles possam chegar no final de semana, num almoço de família, numa reunião de amigos e contar. Nossa, olha, fiz tal coisa, né? Eu sempre brinco que se eu disser assim, fui no shopping comprar um sapato, alguém vai querer continuar escutando a minha conversa sobre comprar o sapato? Não. Mas se eu disser assim, fui no shopping comprar um sapato e você não sabe o que foi que aconteceu. Isso, garanto que você queria saber o que foi que aconteceu lá no shopping. Por quê? Porque quando a gente vive experiências, a gente, além de querer compartilhar, as pessoas querem saber, né? E aí a gente gera aquele boca a boca. Então, assim, é importante a gente pensar que como é que eu vou inserir experiências no direito? Eu acho que sem inserir experiências,
quando você começa a conseguir dar um atendimento fora do normal para as pessoas. Algo que elas não estão esperando, sabe? Prometer menos, só que entregar mais. E essa experiência é quando você consegue aí ativar alguns dos 5 sentidos do seu cliente. Então, digamos, se ele chega no teu escritório, como é que tá o teu escritório? O visual encanta? Pensa nos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar, né? O visual encanta de primeira? Aí tem um cafezinho, tem um cheirinho gostoso lá. Como é que é o atendimento? Tem alguém sorrindo para ele? Aquele aperto de mão realmente traz confiança? Então, tudo isso envolve as pessoas numa experiência. E isso faz elas quererem compartilhar, quererem falar que estiveram ali, quererem realmente valorizar mais o seu serviço. Então, é importante também, em vendas na advocacia, pensar na experiência que o seu cliente está tendo ao ser atendido por você. Né, Pedro? Sim, exato. Estava aqui acompanhando você e estava também olhando, passando para ver a resposta do pessoal. E eu vi que alguém falou sobre ainda ter receio do código de disciplina da OAB. E eu entendo esse receio porque é uma linha muito tênue entre fazer publicidade e fazer propaganda. Mas o que eu recomendo é que a gente vá tentando, ao momento que vai fazer aquela postagem, vai fazer aquela live, ou vai fazer aquela sequência de stories, que a gente reflita o pai tem um pouquinho antes. Eu estou informando as pessoas, eu estou educando sobre um determinado assunto, ou eu estou, de forma muito descarada, direcionando as pessoas para que elas me contratem. Porque a questão é a gente sempre pegar o pêndulo e levar para o lado que estiver mais próximo da informação, da educação. Se ele estiver desse lado da balança, não tem receio, pode fazer. Você vai estar informando, você vai estar educando. E eu percebi aqui que a maioria colocou que ainda não usa as redes sociais como mecanismo de divulgação do seu trabalho, da sua potencialidade, porque para mim essa é a grande questão. No meio de uma concorrência tão grande, isso como a gente conhece, que a gente sabe, eu trabalho com advogados prestando serviços, e já são mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Essa é a grande questão. E deve chegar a 2 até 2030, é isso? 2020? Não, 2030. Exato. Sim, até 2030, 2 milhões de advogados, se continuar nesse ritmo. Eu acredito que vai ter até algumas surpresas de superar um pouco mais. E a grande questão, pelo que eu também observo, até responderam aqui, é a timidez. Não começar. Mas é só a gente lembrar do nosso começo, né, Sueli? Também como comunicador, você como jornalista, não tem começos simples, né? Assim, que a primeira postagem foi excelente, a primeira live foi incrível. Eu acho que é muito mais começar e aprimorar, né? Não tem outro caminho a ser trilhado. Tudo é treinável, né? Eu falo que perder a timidez é treinável, o sucesso é treinável, tudo na vida é treinável. E assim, você vai querer correr, sei lá, 5 quilômetros. Você não consegue correr 5 quilômetros no primeiro dia. Você vai correr 500 metros no primeiro dia. Então, é a mesma coisa nas suas postagens. A primeira postagem não vai ficar linda, maravilhosa e a tua desenvoltura ser perfeita. Mas eu acho que eu vou postar nos stories depois algumas dicas até com relação a isso, vencer a timidez e tal. Mas é só uma reflexão rapidinha. Pensar assim, a timidez é o quê? É medo. Medo do quê que você tem? Medo do julgamento dos outros, né? Então, assim, pensa que você está falando aqui com os teus potenciais clientes, você não está falando com advogados concorrentes. Então, foca nessa mensagem, em ser útil para essa pessoa, e aí o resto é resto, entendeu? Tira um pouco o foco do teu ego, ou da preocupação se o concorrente vai ver, ou do medo das pessoas do teu convívio, falar, virou blogueirinha agora. O julgamento, né? O julgamento do que vão achar legal, como você conversa comigo, né, Su? Vão me achar blogueirinho. E daí, assim, o que as pessoas vão pensar, às vezes é uma dificuldade delas em se colocarem também. Exatamente. Então, se eu não faço, talvez seja melhor que ninguém faça também. Infelizmente, tem muito essa mentalidade. Mas eu queria responder rapidinho a Paula, que perguntou um pouco mais em cima, se ela deveria ter um perfil pessoal e profissional, ou se ela deveria ter 2 perfis. Essa é a dúvida da maioria das pessoas, né? É uma dúvida muito comum, a gente vai
Não vou te deixar sem resposta agora, mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto na quinta-feira. Tá? A priori, não tem uma resposta padrão. Eu costumo dizer que depende muito das suas capacidades de administrar duas contas. Né? Porque, assim, se eu não estou conseguindo dar conta do meu perfil pessoal, de mantê-lo atualizado, será que eu vou conseguir também criar só um perfil profissional e mantê-lo atualizado? Será que eu tenho uma mínima equipe para fazer isso? Eu acompanho alguns profissionais autônomos ou pequenos escritórios que a realidade iniciante é difícil, porque são muitas atividades, não tem muito suporte, às vezes ainda não tem estagiário nem secretária. Então, no caso de uma realidade pequena, menor ainda, eu não vejo problema em ter um único Instagram para os dois, tanto pessoal quanto da sua marca. Contanto que você faça uma ponderação das postagens, e a Su pode falar um pouco mais sobre isso também, e a gente vai complementar na quinta-feira. E assim, sempre ter o cuidado, Paula. Por exemplo, eu vou misturar os dois, então, beleza. Só que tenha em mente que você precisa ter mais postagens de viés profissional do que pessoal. Então, a foto do cachorrinho pode aparecer bem de vez em quando. Mas no dia a dia tem que ser lá a sua foto indo para audiência, a sua foto no escritório, uma frase de impacto, com alguma informação bacana, esclarecendo alguma dúvida que seus clientes costumam ter. Então, assim, cuidar para não deixar esse Instagram que está misturado com um foco muito mais pessoal do que profissional. Porém, eu também não aconselho ter um Instagram lá redondinho só profissional. Por quê? Porque, assim, os teus clientes, como eu falei, semelhante atrai semelhante, né? Então, as pessoas, elas querem saber como que é o teu estilo de vida. E, de repente, se você gosta, não sei, se você foi viajar para, vou dar um exemplo aqui, Bonito, no Mato Grosso, um exemplo, um lugar que a gente estava falando ontem aqui em casa. E o teu cliente já foi para lá também. A hora que ele vê que você foi para Bonito, no Mato Grosso, ele vai dizer, nossa, olha só que legal, também já fui aí, faz tal lugar, faz tal passeio. Então, de vez em quando, algumas postagens aí nesse viés pessoal, lá dentro do Instagram profissional, são bacanas, porque faz os teus clientes dizer, nossa, é gente como a gente, é uma pessoa que nem eu. Olha, viagem, olha, tem, né, passou o Dia das Mães lá em família. Né? É Exatamente, relacionamento, cria né? relacionamento, porque mídia social, gente, não é lugar de venda, é lugar de venda nas entrelinhas. Lugar de troca, lugar de troca. Então, você está trocando a sua informação, o seu conteúdo, o seu saber jurídico, pela atenção e confiança daquelas pessoas que estão do outro lado. Exatamente, Então, então cuida. Talvez assim, se ficar postando um monte de foto lá de biquíni na praia, não vai pegar bem, né? Então, assim, tem que ter mais foco profissional do que pessoal nesse perfil, tá? Resumidamente é isso. E o que a gente estava falando antes, que o Pedro estava falando sobre educar, para a gente ir para a reta final aqui da live, sobre educar o cliente, sobre ser útil. Gente, vamos pensar assim, ó, na tua mídia social como uma feira. Sabe aquela feira que você vai no mercadão municipal, aquela coisa toda, e aí você tá passeando com a tua família por ali e o vendedor chega e oferece uma fruta, oferece um queijo, alguma coisa para você degustar, né? Aí você vai lá e prova. Você não se sente meio que assim, na obrigação de, agora eu degustei aqui, eu vou ter que comprar alguma coisinha nesse lugar? Né? A gente, por mais que tem pessoas que não fazem isso, mas o ser humano, num geral, ele instruído desde criança a ser grato pelas coisas, a querer retribuir, né? E daí tem até quando você estuda de gatilhos mentais para venda e tal, existe um gatilho chamado gatilho da reciprocidade, né? Que é o quê? Eu vou retribuir aquilo que eu recebi. Então pensa assim que as tuas postagens são uma degustação que você vai dar para as pessoas do teu serviço, do teu conhecimento. E aí as pessoas vão experimentar daquilo hoje, vão experimentar daquilo amanhã, e a hora que elas chegarem no momento de ter que contratar um advogado, ter que contratar um escritório, elas vão lembrar disso que elas aprenderam a vida inteira. Opa, você tem que ser grato, você tem que se retribuir. E aí elas acabam, né, entrando em contato com você. E tem só mais uma questão, Su, já para a gente ir encerrando, que todo esse trabalho nas mídias sociais, na internet, um site, um blog, as redes sociais como um todo, elas não funcionam apenas para os novos clientes. Elas funcionam também
para os clientes que eu já tenho. Porque Exatamente. imagina a imagem para um cliente que você já tem. Quando você vai na TV dar uma entrevista, quando você faz uma postagem legal no seu Instagram e Facebook, como é que você acha que o seu cliente fica? Ele fica Orgulhoso. orgulhoso. É como se fosse um sentimento de orgulho. Nossa, o meu profissional, que eu confio as minhas questões para ele, ele é capaz de ir lá na internet e explicar tal assunto para todo mundo. Então, Exatamente. ele merecer a minha confiança. Isso é muito positivo para o cliente. E a gente sabe que no momento mais de crise, momento conturbado, enfim, não sei se o Brasil está sempre em crise, mas enfim, no momento, em todo momento, é muito mais fácil a gente manter um cliente do que conquistar novos clientes. É um prejuízo enorme perder um cliente. Então, se eu Faz consigo. sentido para vocês, gente, que é mais difícil manter um cliente do que conquistar um cliente? Faz sentido, manda um coraçãozinho aqui do lado para a gente também, né? E é verdade, Pedro, faz todo sentido. Vamos passar para as pessoas agora os desafios da live de hoje. Gente, tem 2 desafios na live de hoje e no final ainda tem a frase da live. Então fica aqui até o final, faltam alguns minutinhos para a gente terminar, para a gente fechar aí com a frase chave dessa live. Você quer falar do primeiro desafio, Pedro? Deixa eu pegar aqui. Eu falo de segundos. Fala do segundo, então eu vou falar do primeiro desafio. Gente, falando de vendas, né? Eu acho que assim, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar vai servir. Qualquer lugar vai te contentar, vai te satisfazer. Mas se você é um profissional ousado, um profissional com visão, um profissional, enfim, que quer chegar mais longe, você tem, primeira coisa, colocar no papel onde você quer chegar. Então, nosso desafio hoje, se você não tem isso, que eu acho que muitos profissionais já têm, mas se você não tem isso, é você colocar uma meta no papel. Então, por exemplo, quanto você quer estar faturando daqui 12 meses? Quanto você quer estar faturando até final do ano? Quanto você quer estar faturando no seu escritório até daqui 2 anos? Então, coloca uma meta. Ó, eu quero estar faturando tanto por mês, ou eu quero faturar tanto por ano. E pensa esse faturamento teu do ano, do mês. Ah, é tantos mil? Divide isso pelo tanto de horas que você costuma trabalhar e pensa, meu Deus, a minha hora vale tanto. E aí, tudo que você for fazer, falar, não, tá custando muito caro isso aqui, tá dentro do meu esperado. Então, você saber quanto vale a tua hora é fundamental para você também ter foco no teu serviço e saber, talvez, dizer não para algo que não vai agregar e não vai te fazer chegar no teu objetivo. Ou para você dizer não para as distrações que você tem no dia a dia, de repente passar muito tempo nas mídias sociais. Isso a gente fala na live da outra sexta, que vai ser sobre produtividade nas redes sociais, tá? Depois você olha lá o calendário. Mas, enfim, coloque meta no papel. Quanto você quer ganhar e quanto que vale a sua hora se você estivesse ganhando isso hoje já. Então, desafio número 1 é esse. Agora o Pedro fala o desafio número 2. Eu queria incluir na meta também o uso das redes sociais, a prática da marketing digital também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas elas também entram nessa meta de produtividade para conquistar esses objetivos. Bom, Exatamente. o desafio número 2 é o seguinte, é a gente buscar compreender como é que o meu público me enxerga. Então, qual é a questão? Qual é o lance do desafio seguinte? De você abrir uma pergunta nos seus stories para o pessoal que te segue, perguntando qual é a primeira palavra que eles têm à mente, a primeira palavra que eles pensam a respeito de você, para que eles digam isso daí. Porque é uma forma de você poder começar a se reposicionar a partir do que as pessoas falaram sobre você e você conhecer um pouco mais do seu público. Se o seu público está começando a ser formado por potenciais clientes, ou se ainda é um público muito amigo, muito amistoso. Se for o caso de ter um Instagram único, por exemplo, para o perfil pessoal e para o perfil profissional. O caso do perfil profissional, ele também pode fazer esse desafio adequando, né? Como é que seu público enxerga o seu escritório? Então, é a mesma tônica. Então, desafio 2, gente, abrir a caixinha de perguntas lá nos stories e escrever assim: qual a primeira palavra que vem na sua mente quando você lembra de mim? Ou então, cite uma característica que me define. Para você saber, a pessoa está achando que você é profissional, que a tua característica principal é a seriedade, que a tua característica principal é a inteligência, ou que é
a simpatia, enfim, é legal. Se for a simpatia, quer dizer, a pessoa não me vê tanto inteligente, preciso ser mostrar um pouco mais esse lado, um exemplo, né? Ou não, eu Porque não tem vou me nada a ver, né? posicionar Não tem mesmo nada a como um ver também. advogado que é simpático. O quê, Pedro? O que também não tem nada a ver, né, gente? Vamos ser simpáticos e vamos trabalhar com seriedade, juntar as Não, os duas coisas dois, e mas é dar que às tudo vezes, certo. assim, tá todo mundo só achando que você é uma coisa. Quer É dizer, você não exato. tá mostrando o outro lado. Então, para você saber também equilibrar, é bem interessante fazer esse exercício para ver o que, que as pessoas respondem, que às vezes elas estão pensando uma coisa de você que você nem imagina. Então, é bem importante isso, tá? E eu quero terminar aqui, podemos finalizar já, Pedro? Pode, pode. Tá, Então, tá eu vou bacana. pôr É uma só musiquinha começar. aqui pra gente finalizar essa live, começar esse dia de trabalho muito bem. E eu tava lendo um livro ontem, que é Oportunidades Disfarçadas. Eu acho que a gente tem o tempo todo oportunidades disfarçadas aí na nossa frente. E eu quero ler um trechinho do livro que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Daí já vamos para a frase da live. Alguns temem o novo, porque ele desafia as regras. Alguns evitam o novo, porque ele traz insegurança. Alguns fogem do novo, porque ele nos obriga a reaprender. Alguns zombam do novo, porque ele é frágil. Mas essas pessoas se esquecem de que tudo que hoje é consagrado, um dia já foi novo. Assim como é as mídias sociais para o advogado, assim como é o marketing digital no meio jurídico. Mas tudo isso é inútil, porque a história da humanidade mostra que o novo sempre vem. Por isso, recicle seus pensamentos, reveja seus pontos de vista, atualize suas fórmulas, seus métodos, suas armas. Se não, presta atenção. Você será sempre um grande profissional, um sujeito muito preocupado para lutar numa guerra que já passou. Então, não seja esse profissional preparado para lutar numa guerra que já passou. A guerra está acontecendo agora e essa preparação tem que vir agora. Este é o momento de você realmente ir para as mídias sociais e começar a mostrar o seu potencial como profissional, o potencial do seu escritório, né? Faz sentido ou não faz, Pedro? Total, total. O advogado, ele tem a grande vantagem dele já ter todo o conteúdo dentro dele, né? Interno, no sentido de que todo conhecimento é só forma de estruturar, planejar e ver como passar melhor todo esse conhecimento em forma de educar o pessoal e assim gerando negócio para ele. E sobre isso a gente vai falar melhor na quinta, né, Sônia? Vai ter uma live Isso. recheada sobre posicionamento, técnicas, várias dicas que a gente já aplica há vários anos nos nossos negócios para o advogado. Então, assim, pessoal, a semana gratuita Engrene Seu Marketing começa agora, né? Essa live abriu essa semana. Você pode ir lá no link da nossa bio, tem um site para vocês acessarem também os vídeos, que vão ter videoaulas curtinhas, rapidinhas lá no site. As lives ficam salvas aqui. Amanhã, o Pedro não participa, mas amanhã eu vou fazer uma live com uma consultora de estilo, de imagem aqui no meu Instagram à noite. E a gente vai falar sobre isso, algumas dicas de estilo também, para você passar a imagem profissional que você quer passar. E a frase da live de hoje é... Vamos lá para a frase da live de hoje? Anota aí, alguém escreve a frase pra gente, aí nos comentários. A frase da live de hoje é: vender é a arte de fazer as perguntas certas. Boa. Você, como advogado, pode fazer pergunta certa? Pode fazer pergunta para o seu cliente? Pode. Então, você pode vender. Então, você vai poder lidar com essa arte, tá? Esqueça essa história de que advogado não pode vender, porque advogado deve vender. Advogado é empresário, é empreendedor, e só assim vai conseguir atingir as suas metas e ganhar mais dinheiro, que é esse o objetivo, né, Pedro? Só aquela ideia, vocês estão se vendendo a todo instante. Na hora que marca um café, na hora que marca o almoço, na hora que escolhe local, aonde ir almoçar, aonde encontrar possíveis clientes, isso é vendas. Então, por que não transpor essa realidade também para o meio digital, que tem um alcance muito maior? Essa é a nossa grande questão, tá bom? Aí. Então, gente, um bom dia Obrigado. para vocês. Obrigada pela presença de cada um. Clica aqui na flechinha aqui embaixo, esse aviãozinho que tem aqui. Manda essa live para amigos de vocês, para pessoas que são no meio jurídico também, que vão gostar de ver esse conteúdo. E a gente espera vocês de novo nas outras lives aqui, tá? Gratidão mesmo pela presença de vocês e muito sucesso, que essa semana seja super produtiva.
Tchau, Até Pedro. mais e até já. A gente vai se encontrando. Tchau, Su. Bom dia. Tchau. Bom dia a todos. Até Tchau. mais.